diferenças, mas uma diferença muito grande era justamente essa visão mais para dentro, mais judaizante, mais restrita a Jerusalém, que é simbolizada por Pedro, Tiago, e essa visão voltada mais para fora, para os gentios, que entendem que o evangelho não foi uma continuação do judaísmo, não foi um desdobramento do judaísmo, foi uma ruptura e o início de algo completamente novo, representado pelo apóstolo Paulo. E essas duas visões, elas conviveram durante muito tempo, muito especialmente até o ano 70. No ano 70 houve a invasão de Jerusalém pelos romanos. O general Tito, que viria a ser o imperador de Roma um pouco mais tarde, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. Está até hoje lá o que sobrou. Estão escavando ainda para ver se descobrem mais algumas coisas. Mas está lá o que sobrou do templo. E essa igreja de Jerusalém, ela acabou se espalhando, se misturando, entrando na diáspora. Os judeus nunca mais tiveram um lugar que fosse sua pátria. Só em 1948 é que começaram a retornar e foi estabelecido o Estado de Israel. Mas até então, passaram aí pelo menos 20 séculos, não é? Na diáspora. E foi isso que fez com que, de alguma forma, esse cristianismo representado por Pedro acabasse entrando em colapso e desaparecesse. Restando apenas o cristianismo representado por Paulo e pela sua ênfase de pregação ao mundo inteiro, aos gentios, etc. Então eram duas visões bem distintas. Eu estou fazendo essas reflexões e acompanhando algumas dessas características, mas apesar das diferenças dos dois, os dois tiveram de reconhecer, em certos episódios, seus limites e aprender algumas coisas sobre Deus que eles ainda não sabiam. E eu quero mencionar dois episódios, um com Pedro e outro com Paulo, que trouxeram a esses dois elementos de maturidade, elementos de crescimento, que ajudaram a aperfeiçoar a visão de Pedro e a visão de Paulo, ajudaram a aperfeiçoar o coração discípulo de Pedro e o coração discípulo de Paulo, os dois discípulos de Cristo. O primeiro texto se refere ao episódio da conversão de Cornélio, quando Pedro está na casa de Cornélio e diz o seguinte: Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Essa foi a lição de Pedro. Mas como pau que dá em Francisco, dá em Chico, ou ao contrário, pau que dá em Chico, dá em Francisco, não, esse Francisco não, é o hipotético, a gente tem lá a lição que Paulo também aprendeu. E o resultado dessa lição aprendida por Paulo é quando ele escreve a Timóteo e diz o seguinte: só Lucas está comigo. Traga João Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Essa é a segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, verso 11, e o texto que eu li de Pedro é Atos, capítulo 10. Vamos retomar então as circunstâncias para entendermos o que é que estava acontecendo. Vamos começar com Pedro. Pedro então tinha essa visão. Não, o evangelho veio para os judeus. Jesus Cristo veio implantar o reino. Esse reino vai restabelecer o trono de Davi.
esse trono de Davi será restabelecido aqui em Israel, vamos retomar o reino de Israel, e é daqui de Jerusalém que deve partir as coisas, e tudo precisa estar concentrado aqui, e por isso a visão dele se voltava só para os judeus. E aí, estava ele em Jope, nas suas viagens itinerantes ali pela região da Palestina e de Israel, havia parado em Jope, se hospedado na casa de um homem que era curtidor de couro, que se chamava Simão. E ficou ali para passar a noite, almoçou e foi descansar um pouco no terraço da casa. Um pouco antes tinha acontecido o seguinte: na cidade de Cesareia, que ficava a coisa de 40 quilômetros de Jope, um centurião romano, o centurião era o comandante responsável por um batalhão de 100 soldados, por isso chamado de centurião. Esse centurião, que se chamava Cornélio, romano, dentro de Israel, representante dos invasores, dos dominadores. Um romano dominador, invasor, que representava o Império Romano, que representava César dentro de Israel. Em Cesareia Marítima, porque você tem duas Cesareias, você tem Cesareia de Filipe, que ficava ao norte, e essa Cesareia Marítima, que ficava no litoral, perto de Jope, que também ficava no litoral. As duas cidades fundadas em homenagem a César Augusto, por isso chamadas de Cesareia. Esse centurião romano teve um sonho, e nesse sonho aparece a ele um mensageiro de Deus dizendo: olha, mande buscar agora um homem chamado Simão Pedro, que está em Jope, porque ele tem algo a lhe dizer. E aí Cornélio acorda do sonho e chama lá 2 ou 3 soldados e diz a eles: olha, eu preciso que vocês vão a Jope buscar um homem chamado Simão Pedro. Eu tive um sonho assim, 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 e vamos ver o que acontece, vamos ver o que é isso. Aí voltamos lá ao terraço de Simão Curtidor, xará de Pedro. Pedro sentado no terraço, depois do almoço, ali naquela siesta, que começa a dar aquele soninho do lagarto que fica no sol ali. Não sei o que Pedro comeu, mas suponhamos que tenha comido dobradinha. Estava lá, né, sentindo aquela sonolência. E aí ele também tem uma visão. E nessa visão Deus diz a ele o seguinte: mostra vários animais, os considerados animais puros que serviam para a alimentação, e os considerados pelo judaísmo animais impuros, que não serviam nem para a alimentação, não serviam para o sacrifício, não serviam para a oferta, não serviam para nada. E aí nesse sonho, trazendo diante dele esses animais, Deus diz a ele para comer desses animais. E aí Pedro estranha, porque há vários animais impuros ali, considerados impuros pela lei de Moisés. E ele diz para Deus: mas é para comer esses animais impuros também? E Deus responde a ele: sou eu que defino o que é puro e o que é impuro. Não é Moisés. Não é a sua religião. Não são os sacerdotes. Sou eu que defino. Pode comer. E aí, Pedro acorda do sonho, sem entender o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo. Que sonho é esse? Aí, os soldados romanos batem na porta lá embaixo da casa de Simão e explicam a razão. Nós viemos aqui, nós somos
servos de Cornélio, centurião. Ele teve um sonho, mandou buscar aqui um homem chamado Pedro, que está aqui nessa casa, para ir falar a ele. E aí Pedro então liga os pontos. E vai com eles até a casa de Cornélio. E ali ele anuncia o evangelho, fala essas palavras que eu li para vocês, diz, eu estou reconhecendo agora que essa mensagem que pregamos não é só para Jerusalém, é para todos. E acontece uma coisa ali que deixa Pedro atônito. Repete-se ali naquele microcosmo o que tinha acontecido no macrocosmo do Pentecostes. O Espírito desceu sobre a igreja no Pentecostes, começaram a ouvir outras línguas, e lá, naquele microcosmo, naquela sala, naquele recinto, se repete o mesmo fenômeno de Pentecostes, como querendo mostrar, olha, é o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho, o mesmo Espírito que desceu sobre a igreja, lá em Jerusalém, está aqui descendo sobre esse homem que é soldado romano, que é oficial romano, que é um gentio. E a mensagem ali para Pedro ficava muito clara. Esses gentios também são alvos da graça de Deus e também precisam ouvir o Evangelho. Cornélio era um homem muito bom, o texto diz que ele temia a Deus, tinha uma religiosidade bastante acentuada, dava esmolas, tinha esse amor solidário e ajudava os mais pobres. Então ele teria aí todo o perfil que faz de alguém uma pessoa reconhecidamente boa. Tem uma religião, teme a Deus, faz bem aos outros. Mas faltava a mensagem do Evangelho ali, faltava conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E aí Pedro entendeu que esse Evangelho era para todos. E aí, Pedro tem aqui duas lições. Ele aprende aqui duas lições, que servem para a gente também. A primeira lição é que Deus vai por fora. Deus às vezes vai por fora. Deus não segue as avenidas que a gente pavimenta para ele andar. Deus não fica preso das cercas que a gente ergue, e ele não fica restrito aos territórios que a gente demarca. Deus vai por fora. Fez uma coisa para Pedro completamente inesperada, nova, fora dos padrões, fora do que tradicionalmente Pedro conhecia, fora inclusive da lei de Moisés, fora inclusive da Torá. Então, às vezes, Deus vai por fora, e muitas vezes nós nos tornamos muito semelhantes a Pedro, de acharmos, primeiro, que porque Deus fez de um jeito, ele está obrigado a fazer daquele jeito sempre, e a gente cristaliza, ou a gente formaliza um tipo de ação de Deus como se fosse a única. Não, Deus agiu daquela maneira, naquelas circunstâncias, naquela condição, mas ele não é obrigado a ficar enclausurado num método divino que a gente estabelece. Esse aqui é o método divino. Deus só vai agir dessa forma. Não. Ele agiu daquela forma. Mas ele pode agir de outras tantas. Então Deus vai por fora. Às vezes a gente cria aquele caminho, diz, Deus vai passar por aqui. Ele sempre passa por aqui, desse jeito. Vai ficar aqui, entre esses muros, e passar nesse túnel aqui. E Deus vai por fora. E quando a gente vê, Deus já está lá na frente fazendo uma coisa que a gente nem esperava, fora, quebrando, às vezes, nossas expectativas, nossas padronizações, nossos esquemas, nossas regras religiosas. Essa foi a primeira coisa que Pedro aprendeu. Deus vai por fora.
Deus às vezes dribla a igreja. Deus às vezes é o Garrincha do time, sim. Ele dribla a igreja. A gente às vezes está querendo que ele vá para um lado, ele dá um drible na gente, faz um gol lá adiante e deixa todo mundo atônito. Enquanto a gente estava aqui preocupado com isso, Deus foi e fez outra coisa. Essa foi a primeira coisa que Pedro aprendeu aqui. O eu sou não se deixa nominar. O eu sou não se deixa engavetar. E a segunda coisa que Pedro aprendeu é que evangelho, boas novas, é para o ser humano. E ser humano é todo mundo. Que Cristo morreu por todos. E não podemos fazer separação entre esses aqui é que merecem ouvir, aqueles não. Ele veio prioritariamente para esses, não veio prioritariamente para ninguém. Ele veio prioritariamente para o ser humano. Todos aqueles que se encaixam nessa condição de ser humano são alvos do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Há uma corrente que nasce da reforma calvinista, que é a corrente predestinista, e que diz: Deus elege alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, quando você prega o evangelho para uma pessoa que foi eleita para a salvação, você só está avisando para ela que Deus já a elegeu para a salvação. E ela vai crer porque ela foi eleita. Se ela não tiver sido eleita, não adianta. Você pode morrer de pregar para ela que ela não vai se converter nunca, ela não vai conseguir crer, porque ela não foi eleita. É a chamada dupla predestinação que Calvino estabelece nas Institutas. Deus, como é soberano e controla tudo, ele controla inclusive isso. Quem vai ser salvo e quem vai ficar perdido. Aí existem explicações teológicas, as mais diversas, daqueles que concordam e não concordam por motivos teológicos. Eu não concordo, não tanto por um motivo teológico, que eu também acho que está errado, mas muito especialmente por um motivo sociológico. Essa teologia é discriminatória. Essa teologia é classista. Essa teologia é de dividir pessoas em categorias, as que merecem e as que não merecem. É uma divisão de elite. É uma divisão de elite. O evangelho é justamente o contrário disso. O evangelho não divide pessoas por merecimento. Ele coloca todo mundo no bojo da graça. E Pedro aprendeu isso. Mais para frente vai dar outra escorregada, depois vai dar outra escorregada. É muito difícil para a gente se libertar de coisas que nossa mente, nosso coração se agarraram por muito tempo. É uma luta constante, você fica preso àquelas coisas. Por isso que Pedro depois, lá em Gálatas, ainda Paulo vai ter uma discussão com ele, justamente por causa desse problema. Mas começou a aprender aqui. E aqui ele aprendeu muito. E ele diz, realmente, Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas. Eu não posso fazer essa divisão. Então, essas lições de Pedro. O que foi que aconteceu com Paulo? Paulo foi outra história. Paulo voltou da primeira viagem missionária, estava se preparando para ir para a segunda. Tinha ido na primeira viagem missionária com Barnabé e João Marcos. Só que João Marcos, durante a primeira viagem, sentiu saudade de casa, teve alguma carência, teve algum medo, algum receio, alguma insegurança. Bom, era muito jovem, não estava preparado para aquilo, foi no entusiasmo, foi no oba-oba, achou que era aquilo, mas chegou à conclusão que não era. Num determinado momento da viagem perguntou, o que eu estou fazendo aqui? E resolveu voltar. Resolveu voltar. E Paulo ficou muito ofendido com isso, porque Paulo era um temperamento totalmente oposto. Paulo era um temperamento que decidia
fincava os pés, era aquilo, um obstinado, um obcecado com seus objetivos. Um temperamento completamente diferente de João Marcos. E normalmente quem tem esse temperamento mais obcecado, mais obstinado, mais cheio de objetivos, não admite que outras pessoas não sigam seu ritmo, não admite que não tenham a sua mesma visão, não admite que não sejam determinados como eles, então julga todo mundo como fraco. E foi o julgamento que Paulo fez de João Marcos. Esse é um fraco. Comigo não viaja mais. Porque isso aqui não é lugar para fracos. E quando chega a oportunidade da segunda viagem, e Barnabé traz João Marcos, que era seu sobrinho, Paulo diz, não, acabou. Não vai mais. E aí Barnabé começa a argumentar, mas escuta, por causa daquilo, e provavelmente falou algumas coisas que eu disse aqui, era muito jovem. Alguma coisa tinha acontecido no coração de João Marcos que ele repensou e falou, não, é isso que eu quero. E resolveu retomar. E deve ter comentado com o tio dele, com Barnabé. Olha, eu pisei na bola ali atrás. Eu sei. Mas foi uma fraqueza minha. Vamos voltar, vamos retomar. Eu agora estou certo, eu quero isso, eu vou com vocês. Mas agora, já Paulo não acreditava nele. Já não queria dar uma nova chance. E aí houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Provavelmente Barnabé, inclusive, dizendo para ele, você, quando ninguém acreditava em você lá atrás, ninguém acreditava em você, eu trouxe você para o meio dos discípulos e disse, por esse aqui eu boto a mão no fogo. E você só está aqui por causa de eu ter te dado uma chance lá e de terem dado uma chance a você. E agora você não quer dar uma chance a João Marcos? Você está sendo tão implacável quanto aqueles discípulos que não quiseram receber você, quando você disse que tinha se convertido? Você está tratando os outros da mesma forma? Não, eu não aceito isso não. E aí estabeleceu-se uma grande discussão entre Barnabé e Paulo. Só que Paulo era muito persuasivo, como eu disse a vocês, muito obstinado, não abriu mão de nada, não recuou nada, não deu nenhum passo para trás, que não era dele dar passo para trás. Então Barnabé diz, então também não vou com você. Quer ir, vai sozinho. Eu vou com ele para outra parte, porque eu acredito nele. E a gente vai para um outro lugar, pregar o evangelho para outro lugar. Não falta mundo para pregar esse evangelho. E vão para outro lugar. Quem vai com Paulo é Silas e Lucas. Tempos depois a gente lê essa carta de Paulo, já velho, preso, fazendo um grande repasse da sua vida e com esse problema de João Marcos resolvido. Me traga João Marcos para me visitar aqui, porque ele é muito precioso para mim. O que tinha acontecido de lá até aqui, a gente não sabe. Mas com certeza aconteceu coisa muito boa entre Paulo e João Marcos. E Paulo repensou tudo. Bom, e como se não bastasse, não é? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais tolerante com as coisas, vai ficando menos obsessivo. E vai percebendo que a essência da vida são outras coisas que não aquelas que a gente estabelecia quando era novo. Esse processo com certeza aconteceu com Paulo também. E Paulo deve ter pensado, eu fui muito radical, não precisava ter sido tão radical. Podia ter quebrado o galho de João Marcos, podia ter compreendido. Não, vamos. E retomou. E sabe-se lá o que aconteceu, devem ter trabalhado juntos. O fato é que agora, olhando para trás, Paulo diz, João Marcos é muito precioso para mim. Traga ele aqui, eu quero vê-lo. O que é que Paulo aprendeu aqui? Aprendeu que às vezes a gente realmente toma iniciativas, é precipitado, é movido por nossos temperamentos, mas sempre é tempo de consertar, sempre é tempo de voltar atrás, sempre é tempo de reparar.
E o que fica valendo, nem sempre o que fica valendo é a primeira cena. Às vezes o que fica valendo é a última cena. Se não tivesse chegado às nossas mãos Timóteo, hoje a gente não saberia que Paulo já estava bem com João Marcos. Ficaria só aquela primeira impressão lá de trás. Mas sempre é tempo de consertar as coisas. E o importante é que fique na história da nossa vida, não os erros que cometemos, porque todo mundo comete, mas as reparações que a gente fez. Que fique ali registrado na história da nossa vida as reparações que fizemos, apesar dos erros que cometemos. Isso aqui é o bonito nessa história de Paulo. E foi isso que ele aprendeu. E eu queria encerrar acrescentando agora o que eu aprendo com os dois. Eu quero lembrar vocês que eu ia fazer essa mensagem no domingo passado, que era o dia do pastor, e não pude estar aqui. Então estou fazendo hoje, mas eu acho que o momento ainda é propício, porque eu quero acrescentar aqui o que eu, como pastor, aprendo com Pedro e aprendo com Paulo, nessas aprendizagens deles, nesses textos. Embora fossem muito diferentes, Pedro e Paulo, tivessem muitas divergências, uma coisa era fato ali: estavam sendo trabalhados por Deus. Estavam sendo os dois trabalhados por Deus, estavam melhorando, estavam se aperfeiçoando, estavam crescendo. E isso acontecia com os dois. E eu, como pastor, posso dizer a vocês, no ano que vem eu completo 40 anos de pastorado, 40 anos, desde 21 anos que eu estou pastoreando. E nesses 40 anos de jornada, de peregrinação, eu também cheguei à conclusão que é uma caminhada de desenvolvimento, de maturação contínua, de aprendizado constante e de Deus trabalhando com a vida da gente. Até quando a gente não reconhece Deus trabalhando com a vida da gente. Então eu gostaria de acrescentar aqui 3 coisas que eu, como pastor, aprendo com Pedro e Paulo e aprendi ao longo desses anos. A primeira coisa é que às vezes, realmente, nós, apesar de vivermos para isso, sermos preparados para isso, termos uma vocação para isso, e sermos pastores, muitas vezes a gente não reconhece o que Deus está fazendo. Muitas vezes a gente não vê. Muitas vezes está além da nossa visão. Da mesma forma como Pedro não reconheceu, como Paulo não reconheceu, como Deus estava agindo. Como Eli não reconheceu. O sacerdote Eli olhou lá de cima da cadeira sacerdotal, do altar sacerdotal. Lá de cima ele olhou Ana, orando, tão aflita. Ela estava tão aflita, que ela mexia os lábios sem perceber, estava murmurando suas aflições diante de Deus. E daqui da cadeira sacerdotal, Eli olhou e disse: essa mulher está bêbada. Essa mulher entrou no templo de Deus bêbada. E essa mulher está no altar de Deus bêbada. E foi lá repreendê-la. E ela olhou para ele e disse: não estou bêbada. Eu estou aflita. Estou derramando minha aflição aqui. Eli não conhecia e não reconheceu o que Deus estava fazendo ali naquele altar, no coração de Ana.
a que se sentia desprezada, a que se sentia diminuída. A gente vê na história bíblica momentos e momentos de opressão das mulheres. Quanta opressão nas mulheres. A mulher naquele tempo, se não tinha filhos, era considerada maldita. Se tinha filhos só homens, era considerada maldita. Aquela especialmente numa condição de poligamia, em que o homem podia ter várias esposas, o dela tinha mais uma. E essa outra esposa tinha filhos. Ela não. O que fazia com que ela se sentisse ainda mais inferior, mais rebaixada. Esse sistema opressivo, patriarcal, que a gente vai vendo ainda acrescentado por esse episódio. E aquela mulher aflita ali, oprimida de todos os lados, e agora oprimida até pelo sacerdote. Oprimida até pelo sacerdote, até pelo representante de Deus, que a julgou, que a condenou, que foi repreendê-la por uma coisa que não tinha nada a ver. Bem, o que a gente aprende, nós como pastores devemos aprender, e eu tenho aprendido, é que Deus vai por fora, Deus dribla, e às vezes a gente não reconhece o que Deus está fazendo no altar dele. Ou porque a nossa formação foi muito enquadrada, ou porque a nossa formação foi muito teórica, ou por causa dos nossos tradicionalismos que às vezes falam mais alto, isso nos impede de ver muitas vezes os dribles de Deus, as ações de Deus por fora, e o que Deus está fazendo no altar dele. Então, pastores precisam ter sempre seus olhos abertos para aprenderem o que Deus está fazendo no altar. E muitas vezes Deus não segue as nossas regras. A segunda coisa que eu aprendo com Pedro e Paulo, além disso, de que o pastorado não pode ser mais um elemento de opressão, o pastorado não pode ser mais um elemento de cobrança. O pastorado não pode ser mais um elemento de distinção entre as pessoas. O pastorado não pode ser mais um elemento de julgamento, de juízo, de tribunal dos outros. Além de aprender isso, aprender a ver o que Deus e a graça de Deus estão fazendo no altar, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que nós cometemos erros, somos frágeis. Como Pedro e Paulo. Isso, de certa forma, é confortador quando a gente pensa em Pedro e Paulo e pensa, esses homens também eram falhos, tinham erros. Às vezes eram teimosos. Às vezes tinham um temperamento explosivo, agressivo, metiam os pés pelas mãos. Davam mais trabalho do que ajudavam. Às vezes acontecia isso. Então não é só Pedro e Paulo. É com todos nós. E nós, pastores, temos de aprender que nós não somos super-heróis. Nós não somos super-homens, ou pastoras não são super-mulheres e super-heroínas. Nós não somos, nós somos frágeis, nós somos humanos, nós temos medo, nós temos insegurança, a gente fica doente, a gente fica em dúvida, a fé da gente é abalada, a gente fica perplexo, a gente fica confuso, a gente às vezes não sabe o que fazer, às vezes a gente não sabe o que dizer. A moçada é assim, nós somos assim. Alguns conseguem fingir que não são. Alguns conseguem manter a aparência e dizer que não são. E muitos acreditam que não são uma coisa que eles sabem que são e estão só fingindo que não são. E aí torna todo mundo doente. Ele um doente, a congregação doente, e todo mundo nessa neurose da perfeição. Mas isso tem que começar com a gente reconhecendo, não, nós somos humanos, a gente erra, a gente tem limitações.
Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu não posso exigir de mim postura de super-homem se eu não sou super-homem. Eu não posso exigir de mim perfeição se eu não sou perfeito. No começo do meu ministério eu exigia muito. Entrava uma pessoa para falar no meu gabinete de um problema, eu achava, na minha imaturidade, que aquela pessoa tinha que sair de lá com aquele problema resolvido, como se eu fosse obrigado a dar solução para todos os problemas das pessoas. Olha que loucura. E aí a gente entrava nessa vibe. Usei certo? A gente entrava nessa vibe e ficava doente, claro, óbvio. Eu com 30 anos, eu tive uma crise interior e até descobri depois, conversando com um ex-professor meu do seminário, que, olha, desde 14 anos você prega. Desde 14 anos se impondo a obrigação de ser um exemplo. Você não teve adolescência, você não teve juventude, agora com 30 anos, querido, está sendo cobrado. Está desmantelando por dentro. Eu tive a bênção de encontrar alguém com essa lucidez para me orientar. Mas tem muita gente que quando compartilha esse tipo de coisa, ainda vai ouvir um infeliz dizer para ele, tem que orar mais, você está em pecado. E coisas desse tipo. Então aprendo com Pedro e com Paulo que nós, pastores, somos falhos. E quando alguém me diz, pastor, o senhor errou nisso, eu digo, olha, você está dizendo uma coisa a respeito de mim, que não é nenhuma novidade para mim. Eu errei, talvez seja a coisa que mais aconteça na minha vida. Eu sei disso. E essa consciência nós precisamos ter. No mínimo para evitar essas neuroses que muitas vezes essas pessoas cultivam nas suas vidas. E a terceira e última coisa que eu aprendo com Pedro e Paulo ali, naqueles episódios que viveram, e que acho que eu como pastor tenho que estar sempre aprendendo, é que pastorear é lidar com gente. É gente. É gente como Cornélio, é gente como João Marcos. Gente, ser humano, igreja. Não é igreja, não é igreja é gente. Igreja são vocês, sou eu, somos nós. E pastorear é lidar com gente. Então, nenhum pastor pode estratificar pessoas, colocar pessoas em gavetas, qualificar pessoas. É gente. O tempo todo lidando com gente, com as suas contradições, com as suas idiosincrasias, com as suas incoerências, com seus dramas, com suas tragédias. É gente. Gente. Paulo se esqueceu disso. Paulo olhou para João Marcos como se fosse uma coisa que tinha que ser perfeita sempre. Pedro se esqueceu disso. Pedro olhava para os gentios como se fossem o resto do resto do resto do resto. Só valia os judeus. E aí eles foram aprendendo que Cristo morreu por gente. Deus veio em busca de gente. Deus ama a gente. Deus usa a gente. E gente é sempre assim. Com todas essas contradições, incoerências, dramas pessoais. Então a gente está lidando com gente. E aí quando você se aceita como gente, fica muito mais fácil olhar para o outro também como gente. Por isso, o segundo tópico ajuda muito o terceiro. Quando você se reconhece como alguém que é gente, que é falho, que é limitado, aí você reconhece mais facilmente o outro como gente, como limitado, como ser humano. Pedro e Paulo descobriram que lidam com gente, que Deus lida com gente.
E dá muito prazer a Deus lidar com gente. Deus ama lidar com gente. E nós, pastores, precisamos entender muito de gente. Eu digo aos meus alunos do seminário, não se preocupe só em saber sobre Deus, porque Deus continuará sendo sempre um mistério insondável. Preocupe-se em conhecer as pessoas, em saber o que elas precisam, em conhecer o que elas são. O que vai fazer de você um pastor não é conhecer sobre Deus e ter todas as respostas sobre Deus. O que vai fazer de você um pastor é saber de gente e saber lidar com gente. É isso que a gente aprende com Pedro, Paulo, é isso que eu aprendo como pastor. E eu acho que é isso que cada um de nós precisa aprender nessa caminhada nossa. Sempre isso. Vamos ficar atentos para o que Deus está fazendo no seu altar. Ele não segue as nossas regras, nem sempre ele é enquadrado. Vamos lembrar que somos falhos, que somos frágeis. E vamos principalmente lembrar que somos gente e vivemos com gente. E é isso que faz a nossa vida digna. A vida digna é aquele que reconhece e respeita o fato de estar convivendo com gente. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesses propósitos. Vamos cantar, vamos encerrar o nosso culto e vamos louvar ao Senhor. Logo depois nós temos a nossa escola dominical, as nossas classes onde a gente vai estudar a palavra. E não se esqueça, saindo daqui, lá embaixo temos os nossos livros da roda, temos a bancada dos grupos de comunhão. Escolha um grupo de comunhão, se inscreva nele e faça parte de um dos grupos de comunhão. Ou então ofereça a sua casa, se você quer um lá. Vamos viver igreja, a igreja que somos, também durante a semana, tá bem? Vamos cantar. See